Eu tenho que ser sincero, eu estranhei esse posicionamento e as pessoas nas redes sociais também estranharam esse posicionamento da Michelle. Porque eu me recuso a acreditar que ela esteja indo contra a vontade do presidente Bolsonaro para minar a candidatura do enteado. Mas a esposa ir contra... No momento que o cara tá preso, precisando de cuidado... Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E não acaba por aí, porque dentre as pessoas chamadas de viúva, a quem se atribui o desejo de ver uma candidatura do Tarcísio, quem sabe até uma chapa Tarcísio-Michele, tem muita gente. E sempre vieram me dizer que a própria Michele Bolsonaro fazia parte desse grupo. Mas essa eu realmente nunca acreditei, nunca endossei essa ideia no nosso programa em lugar nenhum. Primeiro porque eu sempre gostei da Michele. Parece uma mulher forte, que sempre foi muito gentil comigo nas poucas interações que nós tivemos, não tem nada que a desabone. Segundo, porque ela é mulher do presidente Bolsonaro, e eu tenho um grau de respeito muito grande a ela. E eu evito entrar nos temas pessoais, de casamento, o que é, as fofocas que as pessoas contam, não faz parte da minha vida, não faz parte do meu trabalho. Mas o fato... E outro motivo pelo qual eu evito falar muito sobre isso é porque as pessoas muitas vezes acham que o meu posicionamento a respeito dos assuntos tem a ver com o posicionamento do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. E não tem. Apesar de nós sermos muito amigos, eles são sempre muito reservados em tratar em qualquer coisa relacionada a Michelle. Então meu posicionamento é o meu posicionamento. Mas o fato é que, da mesma forma que eu estranhei a posição editorial da Revista Oeste, e eu acho que ainda sou permitido, pelo menos aqui nos Estados Unidos, estranhar posicionamentos, eu também estranhei bastante o posicionamento da primeira-dama Michelle. Porque ela compartilhou o vídeo do Tarcísio fazendo quase que um discurso presidenciável, falando sobre gestão do Brasil. E, obviamente, a mídia não demorou para explorar isso, como foi o caso da Folha de São Paulo, que publicou a seguinte matéria: Michelle testa a popularidade de Tarcísio nas redes, retoma viagens e sinaliza ressentimento com Flávio. Não é possível que alguma pessoa que almeja ter um papel, nunca teve, mas almeja ter um papel na política, seja tão inocente de imaginar que a imprensa não vai explorar isso contra a campanha do enteado dela. Mas também teve o seguinte, o tal famigerado comentário da mulher do Tarcísio também foi curtido por ela. Eu digo a vocês, eu tenho que ser sincero, eu estranhei esse posicionamento e as pessoas nas redes sociais também estranharam esse posicionamento da Michelle. E eu, como sempre, eu sou uma pessoa inocente. Então eu atribuo isso à falta de traquejo, ingenuidade política, porque eu me recuso a acreditar que ela esteja indo contra a vontade do presidente Bolsonaro para minar a candidatura do enteado. Tudo bem o Paulo ir contra, tudo bem a Oeste ir contra, mas a esposa ir contra no momento que o cara tá preso, precisando de cuidado. Mas compartilhar o vídeo, eu não sei. Será que ela compartilhou? Eu não vi. A gente passou aqui no programa o vídeo do Carlos, ou os vídeos do Carlos falando sobre o estado de saúde do pai. Esses eu imagino que também tenham sido compartilhados. Ou não. Eu realmente não vi, não sei. Sobre o vídeo, eu acho que o vídeo do Tarcísio é um bom ponto para a gente discutir. Porque eu acho bom que o Tarcísio fale. Essa ideia de que o Brasil precisa de um novo CEO. O Brasil precisa de um novo CEO. Você vê que é alguém que não faz parte do nosso movimento político.
Porque reduzir a presidência da República à figura de um CEO do Brasil é conceitualmente errado. Pode soar como uma frase de efeito, mas é errado. O presidente não nem pode ser um gestor orientado só por eficiência operacional, métricas, otimização de recursos. Ser presidente é muito mais que isso. Ser presidente é arbitrar conflito de valor, de valores. É preservar a continuidade histórica da nação. É garantir soberania. É garantir coesão social. É garantir legitimidade institucional e política. Um CEO, ele responde a acionista. Um presidente responde a um povo heterogêneo, a uma constituição e a uma tradição histórica. São funções estruturalmente distintas. E o problema é que essa metáfora ela não é inocente, ao menos inconscientemente. Ela expressa uma visão positivista da vida pública, típica de Milico. A fantasia de que os governos podiam deixar de ser ideológicos, de que os valores morais e as discussões morais estariam superadas, de que a política madura ia ser simplesmente administração técnica. Isso é positivismo. Isso é Conte. Nessa lógica doente, a soberania popular, ela é ruído. O debate moral, ele é atraso. O governo correto é o governo dos especialistas, dos burocratas, dos gestores que aplicam critérios neutros, como se as decisões políticas fossem equivalentes a decisões de engenharia. Diz o engenheiro. E onde essa análise fica mais forte é no conceito, no efeito histórico concreto dessa mentalidade tecnocrática, gerencial, no nosso Ocidente. Essa obsessão por eficiência econômica, livre comércio restrito, cadeias globais otimizadas, foi essa merda que nos levou à desindustrialização estratégica, a dependência de regimes hostis, como o da China, a transferência real de poder decisório para organismos supranacionais, às agências reguladoras, aos burocratas, aos especialistas não eleitos. Olha, isso não é teoria conspiratória, é um processo amplamente documentado desde os anos 90, especialmente depois do consenso de Washington e a expansão da governança tecnocrática europeia, da qual a gente vai falar no programa de hoje. E aqui entra o ponto que muita gente não quer admitir. Esse positivismo administrativo casou perfeitamente com o neoliberalismo global. Em nome da eficiência e do mercado, se deslocou toda a produção para fora, dissolvemos a capacidade industrial estratégica dos países, dos Estados Unidos e do Brasil, e depois se construiu um aparato regulatório para gerir as consequências políticas e sociais dessa escolha. Comumente, frequentemente, esse aparato age acima e além do controle democrático. Então, o povo e o Estado-nação perderam a autonomia, enquanto uma elite intelectual e financeira ganhou poder para impor a visão deles de mundo, e não como política, mas como técnica, como governança, como compliance, como consenso. E é claro que eles fizeram a festa no meio do caminho e encheram o rabo de dinheiro. Essas mesmas pessoas que financiam o movimento tarcisista. Ora, a pandemia foi o movimento de maior revelação desse arranjo. Não foram os líderes políticos com mandato popular que tomaram as decisões mais drásticas, mas foram os conselhos técnicos, as autoridades sanitárias, os comitês científicos, os executivos de grandes corporações farmacêuticas, os de tecnologia em relação à censura. A lógica foi totalmente gerencial. Minimizar risco estatístico, mesmo ao custo das liberdades civis, da economia real, da saúde mental, dos direitos básicos. Isso é mentalidade de boardroom, não é política no sentido clássico. E é nesse contexto, é isso que a gente vive para combater o nacional-populismo, que no Brasil se chama de bolsonarismo, é uma reação direta justamente a isso que o Tarcísio defende. Não nasce da rejeição à competência, ou à ordem, ou à gestão,
mas da recusa da ideia de que uma elite esclarecida sabe melhor do que o povo como é que ele deve viver. É um movimento antitecnocrático, antitutelar. E, num certo sentido, uma contestação até tardia desse impulso de despolitizar a política e substituir soberania popular por administração, por gestão. É por isso que essa ideia de que o Brasil precisa de um novo CEO é uma bosta. Ela reduz uma nação a uma empresa e o governo a um método. E quando você faz isso, você já aceitou o erro central, que é trocar legitimidade por eficiência, valor por métrica, soberania por governança. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!